Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém? Aqueles que estão nos acompanhando o culto, né, conosco. Tem gente que assiste, tem gente que acompanha o culto, né, que está cultuando juntamente conosco. Seja bem-vindo também nesta noite. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus, nesse culto abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Louvado seja Deus pela sua palavra. Apocalipse 3, 7. Aleluia. Estamos estudando as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E nesta noite vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, não é? Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Tomem assento. Aleluia. Você que está comigo aqui pela internet, compartilhe agora essa live, o link. Vamos espalhar, né? Semear a palavra de Deus. Queridos, estamos já chegando no final dessa série de estudos. Estamos hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja recebe o nome da cidade, né? A cidade de Filadélfia, que foi fundada por Eumênides, rei de Pérgamo. E ela recebe o nome do irmão do rei Átalo. Devido à sua lealdade, recebeu o nome de Filadélfia. A palavra Filadélfo é uma junção de duas palavras, filos e delfos. Filos de amigo, de amizade, de amor fraternal, e delfos, que significa irmão em grego. Então, foi uma homenagem de um irmão para outro irmão, e que via no irmão não apenas um irmão, mas um amigo. E aí nasce esta cidade, e Cristo está escrevendo a esta cidade, a esta igreja na cidade de Filadélfia. Era uma igreja era uma cidade imersa na idolatria, no culto ao imperador, grandes templos, tinham grandes festas, mas em meio a toda essa idolatria que era imensa nesta cidade, né? Porque os maiores templos idólatras estavam lá. A história vai dizer que foi nesta cidade das 7 onde o evangelho mais perdurou, onde o evangelho perdurou por mais tempo. E é interessante um detalhe histórico, arqueológico dessa cidade, que nos dias de hoje, nas ruínas,
existe uma coluna solitária nessa cidade, né? Simbolizando ali, porque era uma cidade onde tinha muitos terremotos, era um lugar onde tinha muitos terremotos. E Jesus vai escrever a esta igreja, a igreja que está em Filadélfia. E a saudação de Jesus, ela já é uma saudação muito especial. Ela é uma saudação especialíssima. Porque a saudação vai dizer, Jesus vai saudar a igreja, vai dizer: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A palavra santo refere-se a separado, aquele que é santo, aquele que é separado, o ungido de Deus, o separado de Deus, o santo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele cuja verdade é a sua palavra. Aleluia. É Jesus que está se apresentando aqui a uma das igrejas que não recebe nenhuma repreensão da parte de Cristo, juntamente com a igreja de Esmirna, a uma igreja especial. E de cara, logo no início da carta, no preâmbulo da carta, Jesus vai trazer a primeira promessa para esta igreja. Ele vai dizer que Ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que tem a chave, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa é uma referência de Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15. Eu gostaria que você abrisse, já que a gente está aqui estudando, né, a palavra. Abra no livro de Isaías 22. Você que está em casa também, é bom você conhecer o trecho desta palavra. Isaías 22, 15. E nós vamos descobrir, nós vamos saber de onde vem essa expressão chave de Davi. De onde vem essa expressão que abre e ninguém fecha. Essa expressão vem do Antigo Testamento, foi dita, foi profetizada, veio de uma profecia dada por Isaías. E nós vamos ver agora, nós vamos ler o texto original, o texto fonte, né? Vamos dizer assim, dessa profecia, dessa terminologia. Diz assim, Isaías 22, 15: assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. Demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e vesti-lo-ei da túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e serás como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Esse texto está falando de uma profecia que Isaías entrega ao tesoureiro da casa do Senhor, que era Sebna. O tesoureiro que tinha ali os recursos da casa, o ouro, o dinheiro da casa, e que era encarregado em administrar os recursos da casa do Senhor.
Só que Sebna começou a administrar mal e a usar os recursos para o seu próprio benefício, usando os recursos para construir uma sepultura luxuosa para ele e para a família, usando os recursos para gastar para ele mesmo se engrandecer. E a Bíblia vai dizer que agora Deus levanta o profeta Isaías para entregar uma profecia ao tesoureiro Sebna, dizendo que Deus iria removê-lo do seu lugar, dizendo que Deus iria demiti-lo e colocar, aleluia, no seu lugar um homem justo, um homem fiel a Deus, um homem que cuidaria e que seria chamado pai de Jerusalém. O nome deste homem é Eliaquim, o filho de Elquias. E Deus vai dizer que colocaria sobre Eliaquim, sobre os ombros dele, a chave da casa de Davi. E Eliaquim iria abrir e ninguém iria fechar. Eliaquim iria fechar e ninguém iria abrir. É com base nesse texto que Jesus se apresenta agora para a igreja de Filadélfia, dizendo: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Deus está dizendo: o que é isso, pastor? Jesus está dizendo que a chave da casa de Davi é a chave que abre os recursos do céu. É a chave que abre os recursos da casa de Deus, aleluia, da casa celestial de Deus. É a chave que abre os recursos, aleluia, dos céus. Os recursos inigualáveis, infindáveis, os recursos inimagináveis do céu. Deus está dizendo através do seu Filho que, aleluia, esta chave agora está nas mãos de Jesus. Ele é o tesoureiro do céu. Ele é aquele que tem os recursos celestiais, e quando Ele envia os recursos, está enviado. Ele está dizendo assim: olha, quando eu decidir abençoar, está abençoado. Quando eu decidir fechar os recursos, está fechado. Eu sou aquele que é o tesoureiro dos céus. Eu abro os recursos para a minha igreja, e quando os recursos dos céus se abrem, ninguém pode impedir a bênção de Deus sobre aquela igreja. Jesus está dizendo para aquela igreja, que era uma igreja frágil, que era uma igreja pequena, mas Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: não se preocupa, Filadélfia, se aí tem templos grandes, se aí tem uma adoração a outros deuses grandes, o Deus grandão chegou aqui, aleluia, aquele que tem a chave, aquele que tem os recursos, aleluia, infindáveis, vai abrir uma porta para você. Aleluia, aleluia. Esta é a promessa para a igreja fiel. Esta é a promessa para a igreja de Filadélfia. A igreja que entendeu, aleluia, que mesmo em meio a pouca força, ela não se vende, ela não se dobra, aleluia, ela permanece fiel ao homem, não, mas ela permanece fiel à palavra de Deus, ela permanece fiel a Cristo, aleluia, o dono da igreja. Deixa eu te falar algo nesta noite, e eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida nesta noite. Mantenha-se fiel a Deus, e sempre haverá recursos dos céus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele nessa noite. Louvado seja Deus. Chave dá uma ideia de controle. Quem tem a chave controla. Quem tem a chave, aleluia, manda. Quem tem a chave comanda. Quem tem a chave determina. Quem tem a chave é o que vai dizer o que vai acontecer. Aleluia. Quem tem a chave determina quem entra e quem sai. Quem tem a chave determina o que fica aberto e o que fica fechado. Deus está dizendo, aleluia, Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: não
se preocupa, porque ninguém vai poder fechar o que eu já abri, aleluia, para a tua vida. Ninguém vai poder impedir, ó Filadélfia, o que eu já determinei para a tua vida. Ninguém poderá impedir. Irmãos, é algo tremendo, porque isto vai falar da soberania de Deus, de quão Deus ele é soberano. E a soberania de Deus, ela se manifesta naqueles que têm pouca força, ela se manifesta naqueles que têm muita força, ela se manifesta na vida dos poderosos e dos pequenos. Esta igreja, ela recebe a carta e Jesus já se apresenta como aquele que manda. Eu tenho a chave. Eu sou aquele que manda. Eu sou aquele que determina as coisas. Eu sou aquele que abro os recursos. A gente sabe disso quando um presidente, ou um governador, um prefeito, o que é que vai acontecer na cidade depende para onde vai os recursos. Então, para onde o recurso é enviado, é o lugar onde mais cresce, seja na obra social, ou então em recapeamento, ou em educação, ou em saúde. São os recursos que determinam quem é que vai mais crescer, quem é que vai despontar, quem é que vai aparecer. Então Jesus está dizendo o seguinte: a tua vitória não depende dos recursos da terra. Quem está entendendo aqui? A tua vitória depende dos recursos do céu. A tua vitória depende dos recursos do céu. E sou eu que tenho a chave. Ah, você não entendeu. Jesus está dizendo: eu tenho não se preocupe, Filadélfia, a chave está comigo. Quem entendeu aqui? Quem entendeu aqui? Jesus está dizendo: não se preocupe, chegou aqui quem tem a chave. A chave, Filadélfia, está na minha mão. Se eu abrir, ninguém vai poder fechar. Se eu fechar, ninguém vai poder abrir. Isso é uma promessa para aquele que é fiel. E se você é fiel a este Deus, levante a sua mão e glorifique a Ele nesta noite. Você que está aqui me acompanhando, dê um glória a Deus aí no carro, na sua casa. Em nome de Jesus, glorifique a Ele, porque você depende dos recursos do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E ele inicia, como sempre nas outras cartas, ele diz: conheço as tuas obras. Irmãos, é tremendo isso aqui. E eis que pus, eis que diante de ti pus uma porta, diga comigo, aberta, e ninguém a pode fechar. Isso aqui cai por terra aquele discurso de pessoas que colocam nos homens a desculpa do seu fracasso, colocam nas pessoas a desculpa do seu não avanço. Não tem nada a ver, irmão. Eu já vi pessoas mesmo chegarem para mim e dizer assim: rapaz, Deus me revelou que Ele ia fazer isso em minha vida, mas Deus me mostrou que os homens endureceram os corações e não ouviram Deus. Eu já vi gente falar isso para mim, tipo assim: Deus quer fazer, mas os homens endureceram o coração, por isso que não aconteceu. Isso é impossível. Quando Deus quer, vai ser feito. Quando Deus determina, acabou. Olha o que Deus falou, olha o que Jesus falou para esta igreja: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Você sabe o que é isso, irmão? Ninguém.
Nenhum homem tem poder. Então eu entendo quando Deus determina algo sobre a minha vida. Quando Deus diz, vai Nilson. Quando Deus diz, vai meu servo, vá. Porque ninguém vai poder te barrar. Ninguém vai poder barrar o intento de Deus na tua vida. Só depende de você passar pela porta, entender que ninguém vai poder fechar aquela porta. E que porta é essa? Existem várias portas. Paulo fala de a porta da palavra. Paulo vai falar sobre a porta da fé. Paulo vai falar sobre uma grande porta, uma grande e eficaz porta. Paulo vai falar uma porta no Senhor. O que são portas? Portas são oportunidades. Diga comigo, portas são oportunidades. São decretos que Deus põe, são situações que Deus cria para abençoar a sua igreja, para dar livramento, para fortalecer, para erguer, para exaltar a sua igreja. Então, quando Jesus está dizendo para esta igreja, a igreja de Filadélfia, que Ele conhece as obras da igreja, mas Ele já, antes de dizer, de falar sobre a pouca força da igreja, antes de falar sobre, vamos dizer assim, as limitações da igreja, porque primeiro Ele fala da porta, depois Ele vai falar das limitações da igreja. Antes de falar das limitações, de que a igreja tinha pouca força, Ele vai primeiro trazer logo a garantia. Eu pus uma porta aberta. Descanse. Eu sei que você tem pouca força. Aí você vai me dizer assim, então significa o que, pastor? Significa, irmãos, que nós não vencemos por causa da nossa força. Significa que nós vamos vencer porque nós nos fortalecemos em Deus. Significa que nós vencemos porque do poder de Deus. Talvez você esteja aí medindo, dizendo assim, eu não vou conseguir porque eu tenho pouca força. Eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou conseguir chegar a esse lugar, a esse objetivo, porque eu estou fraco. Este é o grande problema seu. Não é a sua força que vai garantir você chegar. O que vai garantir você chegar é a porta aberta que Deus já colocou diante de você. O que vai garantir você alcançar este objetivo, este projeto, este plano, esta empreitada que você está dentro desse caminho. Não olhe para a sua pouca força, porque a promessa veio antes. Primeiro Jesus disse assim, eu pus uma porta aberta. Depois ele disse assim, mas você é fraco. Então Jesus está dizendo assim, não importa o quanto se você é forte ou fraco. O importante é que eu já determinei acerca da tua vida, e a minha promessa se cumprirá na tua vida. Quem crê nesse negócio aqui? A minha promessa vai se cumprir. O grande problema hoje, sabe o que é? Eu vou revelar aqui. É o nosso egoísmo. É o nosso egocentrismo. Egoísmo não, é egocentrismo. É quando nós colocamos nós como o centro das coisas e não Deus. É quando nós estamos colocando a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência como o responsável pelas nossas realizações. Esse é o grande problema hoje do homem. Quando as coisas acontecem, não, foi porque eu perseverei. Meu irmão, foi muita oração. Não, irmão, foi a graça de Deus.
É por isso que quando você está fraco, você não vai para lugar nenhum. Porque você só está contando com a sua força. Você está contando com a sua capacidade. Aí num dia que você acorda mal, você não faz nada. Você não realiza nada. Seu dia não vale para nada, porque você acordou mal. Mas se você entendesse que não é a sua força, que independentemente do seu estado emocional, se você acordou mal ou bom, Deus continua sendo Deus, Deus continua no trono, a porta continua aberta, aí tudo muda. Esse é o grande problema. O grande problema é que nós acordamos mal e aí pronto, acabou. Porque tudo depende de nós. Tudo depende de você. Você é o cara, você é a bam, bam, bam. Aí Jesus chega para a igreja e diz assim: olha, eu pus uma porta aberta, mas você tem pouca força. Mas eu vou te dizer que ninguém vai poder fechar essa porta. Aonde é que está a força? Se eu chegar ali e segurar aquela porta aberta, e alguém chegar e tentar fechá-la, quem é que está segurando a porta? Jesus está dizendo assim: ninguém pode fechar. Então significa que alguém está segurando a porta aberta. Quem entendeu isso aqui? Vocês estão comigo aqui? Você entendeu? Então Jesus diz assim: olha, você não tem condições de deixar a porta aberta, mas eu vou deixar. Se depender de você, essa porta já tinha fechado há muito tempo. Se dependesse de você, essa porta já tinha nem aberta, teria sido aberta. Mas eu vou te dizer que além de abrir a porta, eu estou te dizendo, Filadélfia, que ninguém vai poder fechar, porque eu vou segurar ela aberta. Quem pegou aqui? Aleluia, aleluia. Não é a tua força que vai deixar a porta aberta. Não é se você acordou com enxaqueca, se você acordou borocochô, se teve um sonho ruim, se acordou com o estômago embrulhado, se o dia tá nublado, se o dia tá feio, se o marido disse uma piada você não gostou, se brigou antes de sair de casa. Isso não importa. O que importa é que uma porta está aberta. Aleluia. E Deus já disse, ela permanecerá aberta. Olhe para a pessoa que está lá do outro lado e diga assim: não é você que segura a porta aberta, é Deus. Tendo pouca força, Jesus é maravilhoso. Sabe por quê, irmão? A verdadeira graça, mesmo a gente na fraqueza, ela tem aprovação divina. O que foi que Jesus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Porque quando você está fraco, aí Paulo diz assim: quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Olha o verbo, olha o trocadilho dos verbos. Quando eu estar é uma situação, ser é uma posição. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ser fala de identidade, fala do que Deus fez dentro de você. Estar fraco é a situação, é diante das situações, é diante das ameaças. Às vezes você se sente fraco. Aí Paulo diz: aí eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu estou dizendo é que mesmo forte, você precisa entender que você não tem condições nenhuma de vencer as investidas do inimigo. Mesmo você acordando, se sentindo o crentão do dia. Sabe quando você acorda com aquele... A gente acorda às vezes, né? Se Jesus arrebatasse a gente ali, a gente acorda com vontade de não, hoje Deus está na minha vida. Já acorda ousado, marchando, né? Tem dia que a gente acorda na unção, meu amigo, ali. Não, cadê? Onde é que tem demônio aqui? Vou expulsar hoje, cadê? Sai procurando demônio, está repreendido, está repreendendo tudo.
Deus vai dar contigo, sai liberando um bocado de palavra de vitória. Não, Deus é contigo hoje. Não vai acontecer, não, creia, não sei o que lá. Você acorda crentão. Mas mesmo quando você acordar assim, todo crente, todo crentão, já preparado para ir para o céu, lembre-se que você não é páreo contra as investidas do inimigo. É Deus que te fortalece, é Deus quem te guarda, é Deus quem te sustenta. Quem está entendendo aqui? É Deus que freia a ação das trevas sobre a tua vida, e nós precisamos entender isso. Eu não estou dizendo que você tem que descansar na fraqueza, que você tem que se acostumar com ela. Não, eu estou dizendo que quando você estiver naquele ponto de baixa, você entender que não é o seu fim, que agora é a hora de Deus entrar e de Deus provar que Ele é na tua vida. Porque se eu não tiver um Deus que me ajude quando eu estou fraco, para que ter um Deus? Se eu não tenho um Deus que me ajuda nas minhas fraquezas, se eu não tenho um Deus que me ajuda quando eu estou mal, se eu não tenho um Deus que me carregue quando eu não consigo andar, se eu não tiver um Deus, aleluia, que possa me levantar quando eu estiver prostrado, para que ter Deus? É por isso que Deus diz assim: eu te ajudo, eu te levanto, eu te fortaleço. Quem está entendendo aqui? Eu sou o teu alto refúgio, eu sou o teu escudo, eu sou a tua sombra, a tua direita. Quem está entendendo aqui? Aleluia! Porque Deus está dizendo: eu estou contigo quando você precisa. Eu sou Deus que anda contigo, eu sou Deus presente, eu sou Deus das tuas fraquezas. Que é muito fácil ter Deus quando nós estamos fortes. Diz que padecer todo santo ajuda, né? É muito fácil. Não, foi Deus. Eu quero ver Deus nas fraquezas. Quando todo mundo já desacreditou, não tem mais jeito, ali não vai, já era. Aí Deus entra. Aí Ele chega para mostrar que Ele é Deus. Quem entende isso aqui? Quando as pessoas dizem assim: não, já foi, não tem mais jeito não, se acostume, não, se conforme. Aí você diz: eu não estou aqui para me conformar. Eu tenho um Deus que diz que eu não tenho que me conformar com este mundo. Eu tenho um Deus que diz que eu não tenho que me conformar, eu tenho que me revoltar com tudo isso aí. Aleluia. E Ele vem e Ele quebra os protocolos, e Ele quebra as estatísticas, Ele quebra o histórico, Ele faz uma bagunça santa para poder te abençoar. Aleluia. Aleluia. Deus está pronto para bagunçar histórico, para bagunçar histórias, para quebrar protocolos, para quebrar tabus, enigmas, seja o que for. Deus está pronto para bagunçar o histórico da humanidade, para abençoar a sua igreja. Ele está pronto. Deus não está preso à história de homens. Deus está preso à sua identidade, àquilo que Ele é, e Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Por isso que mesmo com pouca força, Deus abriu uma porta para a Filadélfia, para mostrar a Filadélfia que as portas não são abertas por causa da sua força. As portas são abertas por causa da sua fidelidade. Aleluia. Seja fiel. Quando você estiver em baixa, não negue a Deus. Mantenha-se santo, mantenha-se fiel, mantenha-se agarrado a Ele, preso a Ele, preso aos seus mandamentos. Por isso que Davi vai dizer: eu escondi a tua palavra. Davi vai dizer assim: ata aos meus dedos os teus mandamentos, para não esquecer.
Davi disse assim: eu quero me apegar a ti, eu quero estar a ti, aos meus dedos, faça alguma coisa. Mas eu preciso estar o tempo todo conectado ao Senhor. E estar conectado a Deus é estar conectado à palavra de Deus. Aleluia. Porta aberta é oportunidade. A cidade de Filadélfia era conhecida como Portal do Oriente. E por isso a referência, a porta na carta, né? Jesus sempre usa um pouco da história da cidade para escrever. Você vê como o evangelho ele respeita, né, a cultura, né? É impressionante, né, isso. E ele vai falar sobre a porta. Ele situava-se na rota do correio imperial para o Oriente. Era um lugar de muitas oportunidades, né? Porque esses lugares que tem rota comercial, né, é um lugar onde cresce muito, né? Não é à toa que Feira de Santana é a segunda maior cidade, né, da Bahia, porque é o lugar, é o portal, né, que liga todo o extremo sul, liga o nordeste, tudo passa por Feira. É como se Filadélfia fosse uma Feira de Santana. Era um portal. E ali era um lugar de oportunidades. Oportunidades para o comércio, né? Para o desenvolvimento da região. Aí Jesus aproveita a história da cidade para trazer a promessa. Para dizer para Filadélfia: essa cidade aí é um portal? Eu quero te dizer, Filadélfia, que eu pus uma porta aberta para você. A maior oportunidade está vindo das minhas mãos. Ninguém pegou essa aqui, não foi? A maior oportunidade não vem dessas voltas de povo que está passando. O problema é que a gente não entende. A gente acha que não, é porque eu tenho que conhecer fulano. É bom ter uma rede, né? É bom ter uma rede de conhecer pessoas. Mas a porta quem coloca e quem abre é Deus na tua vida. Claro que Deus vai usar pessoas. É claro que Deus vai usar pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Mas quem abre a porta na vida do crente é Deus. Por que eu faço questão de falar isso? E por que você precisa ter certeza disso na sua vida? Vou lhe explicar. Por causa das crises, dos problemas, dos ventos fortes. Porque se você entende que aquela porta abriu por causa das suas conexões, por causa da sua influência, por causa da sua inteligência, e no dia que isso faltar, no dia que a crise vier, e nada disso tenha condições de sustentar, esse é o grande risco. Mas quando você entende que foi Deus que abriu a porta, você crê que a porta estar aberta não depende de questões externas, naturais, porque a porta foi aberta de uma forma sobrenatural. Quem está entendendo aqui? Aí quando você está em uma porta que foi Deus que abriu, e você sabe que foi Deus que abriu, você não vai temer os ventos, você não vai temer as crises, você não vai temer os problemas, porque você vai estar dizendo assim: eu não estou nem aí, quem abriu essa porta aqui para mim foi Deus. Então ela não vai fechar. Quem entende isso aqui? Isso aqui é muito forte. É isso que Jesus está passando para a igreja. É isso. Era uma porta, e a porta era a oportunidade. Para quê? No caso de Filadélfia, era uma oportunidade para fazer a obra de Deus, para expandir o evangelho, para que o reino se expandisse naquela cidade. Deus tinha feito algo glorioso. A igreja de Filadélfia precisava vencer dois obstáculos: a
pouca força e a oposição dos judeus. Irmão, vocês já viram que nas duas igrejas tem essa oposição? É o que eu falo, né? Quando você está fazendo a obra de Deus e não tem oposição de nada, irmão, tem alguma coisa errada. Tem que se levantar, irmão. É impressionante. Nas duas igrejas, a oposição tinha se levantado contra a igreja. Mais uma vez, a menção à sinagoga de Satanás. Mas aí Jesus dá o currículo vitae da igreja, que é: porque tendo pouca força, diga comigo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas são as duas características da fidelidade. Quem é fiel guarda a palavra e não nega o nome. Quem é fiel guarda a palavra e não nega o nome. Então guarde a palavra e não negue o nome. Guarde a palavra. O que é não negar o nome? Guardar a palavra todo mundo sabe, é guardar os mandamentos, é cumprir a palavra. Mas e o que é não negar o nome? Você sabe o que é? É quando as pessoas te verem, quando as pessoas te veem alta, bem. Aí as pessoas, e aí, rapaz, você cresceu demais. Você está uma bênção, a família e tal. Aí você não pode negar o nome. Aí você tem que dizer assim, rapaz, isso tudo que você está vendo aí foi Jesus que fez. Quem está entendendo aqui? Isso aí, eu fui abençoado por Deus, mano. Deus fez algo aí que se eu te contar você não vai nem acreditar. Porque as pessoas vão perguntar, rapaz, como é que você conseguiu? Aí você aponta assim, ó, o homem resolveu me abençoar, e chegou aí, liberou uma bênção, abriu uma porta aí, meu amigo. Eu estou até hoje, se eu pudesse, eu andava de joelho dando glória. Quem está entendendo aqui? Isso é não negar o nome. Mas o que é que alguns fazem? Quando estão bem, rapaz, eu estudei muito, fiz uns contatos aí, esquece de Deus. Quem está aí? O negar o nome não é negar o nome apenas na perseguição, mas é o negar o nome também na bênção. Porque na perseguição a gente já sabe, né? Perseguido, nega o nome de Jesus. Não, tem essa parte também, por causa dos opositores. Porque da perseguição, para que não sejamos como a semente que caiu entre espinhos, nem entre as pedras, que quando vem a aflição, espana, vai embora, não suporta a peleja. É por isso que nós temos temos que ter certeza, aleluia, de qual é a maior vitória na vida de um homem. Eu li hoje um texto muito lindo de Spurgeon, ele falando sobre a declaração de Salomão em Eclesiastes. Quando Salomão, eu vou parafrasear, ele vai dizer assim: eu fiz tudo aquilo que veio ao meu pensamento. Eu não privei a minha alma de nada. Tudo que eu quis, eu fiz. Quem está falando isso é um dos homens mais ricos que já houve nessa terra. Ele está dizendo que ele não privou a alma dele de nada. Aí ele vai dizer: e no final de tudo, eu percebi que tudo isso é vaidade e canseira. E aí Spurgeon, ele vai ali discorrendo aquele texto, e ele vai falando que nós não precisamos mais ir ao mundo, desejar conquistar grandes coisas, desejar ter sucesso, largar o evangelho, largar Deus e sair e querer ter sucesso, porque teve um homem que já fez isso. Quem está entendendo aí?
Teve um homem chamado Salomão, ele já fez isso. E ele registrou e disse assim: eu fiz isso. Mas não foi eu e você que... Salomão era milionário. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, para comer o que ele quisesse, para estar com a mulher que ele quisesse, para ter o que ele quisesse, o que ele entendesse. Ele tinha poder e dinheiro para isso. E ele disse: eu não neguei nada à minha alma. Você sabe o que é isso? Irmãos, isso é uma expressão muito forte. E no final ele vai dizer: e eu percebi que tudo isso aí é vaidade. E ele vai dizer que a única coisa que nós precisamos ter é temor a Deus, é servir a Ele. Então, se você está pensando, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui na igreja, se por algum dia, alguma hora, algum dia você pensar em largar o evangelho para viver, para curtir, para aventurar sua vida, Salomão já fez isso. E ele já deu o resultado lá, o resultado está lá. É só ler a Eclesiastes. Nada é comparado à presença de Deus. Nada, não existe prazer nesta terra, não existe alegria, não existe sucesso, não existe conquista, não existe vitória nesta terra que se compare em servir a Deus, em estar na presença de Deus. É isso que Salomão quer dizer. Então esta igreja, mesmo com as forças poucas, ela permaneceu fiel. A gente vai ver a semana que vem a outra igreja que fez o contrário de Filadélfia. Ela permaneceu fiel. O medo, a incredulidade e a demora fazem a igreja perder oportunidades. A fidelidade, na verdade, nos impulsiona a viver os propósitos de Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós descansamos nele. Nós entendemos que é Ele que vai nos fortalecer. Mas quando nós somos incrédulos, quando nós somos infiéis, nós deixamos de confiar em Deus. Agora mesmo Deus está conspirando para você vencer. Quem recebe essa palavra aqui? Deus, Ele conspira, Ele fica ali conspirando. Aí mexe com um, mexe com outro, e troca de lugar prepara o cenário. Isso é uma verdadeira conspiração divina, para que o resultado seja a tua vitória. Deus faz assim. Quando você está aqui orando na igreja, Deus está conspirando. Coloca um sentimento no coração de um, do outro. Não quero mais não, o outro já. E a coisa está acontecendo lá, e você está aqui orando: Senhor, tem misericórdia, eu quero ir. Deus disse: vá, pode ir que está tudo garantido. Eu já abri a porta. E quando você passa pela porta, o cenário está montado. Porque quem tem a chave controla o resultado final. Então não temas, Deus é contigo. Somente as nossas ações poderão provocar os fechamentos das portas por Cristo. Só a gente pode fazer isso. Pelo nosso medo, pela nossa incredulidade, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência. Mas se depender de Deus, irmãos, ninguém vai poder fechar. Agora, versículo 9, e eu já vou para o encerramento. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Deus está dizendo assim: eu vou expor todos os mentirosos. Você não recebeu essa palavra não, irmão, isso aqui é muito forte. Quando você é fiel e levanta-se pessoas para combater contra você,
para inventar coisas contra você. Você só precisa ser Filadélfia. Porque quem é Filadélfia, Deus prepara e Deus expõe a mentira de todos aqueles que se levantaram contra você. Quem recebe esta promessa aqui? Deus luta as lutas daqueles que cuidam da sua obra. É Deus que vai tratar os inimigos, os adversários, não é você. Aí Deus vai dizer assim: olha, os que se dizem judeus e não são, aqueles que aspiram ser únicos. Tem gente que acha que só ele é crente, né? Que não tem mais nenhum crente no mundo, ele é o crentão. E a maioria das vezes é uma grande máscara. E Deus diz assim: eu vou expor os sepulcros caiados. Eu vou expor os que se dizem não são. Eu vou trazer para mostrar para você que eu te amo. É Deus quem te defende. A tua vingança vem do céu. A tua vingança não vem das tuas mãos. A tua vingança não vem de você estar mandando fulano fazer isso. Não, não. Descanse em Deus, que Deus está dizendo: vou expor, eu vou tratar, porque eu te amo. Meu Deus, é muito forte. Eu os humilharei diante de ti. Irmãos, Deus dará sinais do seu amor e favor especial pela sua igreja. Os demais serão convencidos da sua comunhão, como aquele povo amado por Ele. Deus vai dar sinais. Não se preocupe, você que está sendo atacado, você que está sendo perseguido, você que está sendo caluniado injustamente. Deus trará luz, aleluia, sobre as trevas, e eles verão que Deus é na tua vida. Eles vão ver. Confirmarei para eles o meu amor por ti. E aí vem uma promessa final: eu te guardarei da perseguição. Meu Deus, essa perseguição aqui é a grande tribulação, né? Eu vou te guardar. Aqui é a grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Diga comigo: a palavra da paciência. Não, desculpe, é errado. A palavra da minha paciência. O que é isso? É quando a gente está no olho do furacão. Sabe? Quando você se encontra no olho do furacão, você precisa guardar a palavra da paciência de Deus. E o que é isso, pastor? Saber que Ele está no trono e Ele controla os furacões. Quem está entendendo isso aqui? Ele controla as tempestades. Ele controla os ventos fortes. E Deus está dizendo: o que é guardar a palavra da paciência? É não se desesperar, é não sair da posição, é permanecer firme na palavra. Ah, mas vai acabar? Não vai acabar não. Vai me matar? Não mata não. Não mata não, porque Deus, Ele tem um controle da tua vida. Ninguém pode tocar nela. Ninguém pode tocar nos teus bens sem a permissão. Quem está entendendo aqui? Ninguém pode fazer isso. Então descanse. Eu não estou dizendo que isso é fácil não, viu? Mas eu estou dizendo que é necessário a gente aprender isso. Porque sempre vem os ventos fortes. E aí Ele vai dizer assim: guarda o que tens. E o que é que aquela igreja tinha? Diga comigo: fé, verdade, a força da graça, o zelo, o amor para com os irmãos, a santidade e a presença de Deus. Guarde tudo isso dentro do teu coração. A gente tem que guardar essas coisas. A gente não pode perder isso em Deus. Tudo que vier para ameaçar isso, as virtudes de Deus na tua vida, você precisa ser radical. Seja pessoas, seja ambientes, sejam propostas, não importa. Você precisa guardar isso, porque esse é o teu maior tesouro. Esse é o nosso maior tesouro.
6 coisas que Deus fará no futuro. Primeiro, virei sem demora. É forte. Eu vou vir. Segundo, te farei coluna do templo do meu Deus. Coluna aqui, irmãos, é referência. Terceiro, você nunca sairá de lá. A promessa é eterna. Quem tem aí? Quem está entendendo aí? Eu vou escrever o nome de Deus da Jerusalém e o meu novo nome. Eu vou escrever em você. Ele já está vindo. E eu encerro aqui dizendo que, irmãos, eu já estudei no passado, né? No início da minha fé, eu estudei muito escatologia. Li muitos livros sobre escatologia. E ficava montando cenários com os amigos nossos, que a gente gostava muito de estudar a Bíblia. E a gente montava cenários escatológicos, o nome das nações, como serão as guerras, né? E eu estudei muito, eu passei um tempo estudando muito isso. E eu vou falar para vocês, eu nunca vi, em nenhum tempo que nós estamos vivendo aí nesses 4 décadas minhas, 4 não, 2, né? 2,5, porque eu aceitei Jesus. 3 décadas, um cenário tão apocalíptico como o cenário que nós estamos vivendo hoje. Hoje, as perguntas que eu tinha há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, eu já tenho as respostas. Perguntas que eu dizia assim, como é que isso vai acontecer? A resposta já está na cara. Então quando Jesus diz assim, venham sem demora, na hora certa Deus sempre chega. Diga comigo, na hora certa Deus sempre chega. E Ele chega para recompensar a fidelidade do povo dele. Então eu vou falar algo muito sério. Não estamos, no tempo de brincar de ser crente. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito sério. Muitos de nós vão ser desafiados nas empresas, nas faculdades, nos condomínios, em todos os lugares acerca da nossa fé. Eles vão querer colocar toda essa podridão goela abaixo. E nós seremos testados por Deus. Porque Deus vai querer saber onde é que está o seu coração. Onde é que está a sua segurança? Onde é que está a sua fidelidade? Deus vai querer saber. Então se prepare para ser Filadélfia, para ser a igreja fiel, para ser a igreja que não nega o nome de Jesus. Não importa a lei que seja aprovada, não importa o que aprovem ou o que deixam de aprovar, nós já temos a nossa lei. Ela está aqui, é a palavra de Deus. Se vai permitir casamento homossexual ou não, eu não estou nem aí. Eu não sou deste mundo. Nós vamos concordar com isso? Claro que não. Mas nós precisamos entender que existe um propósito, um mandamento aqui, e que nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Porque a igreja vai chegar um tempo que nós seremos provados, questionados, confrontados, e muitos vão sair, vão querer fazer parte da maioria, muitos vão querer fazer parte da galera, muitos não vão querer ser o patinho feio da sala, da empresa, do condomínio. Mas lembre-se que quando isso acontecer, lembre-se que a porta que entra para o céu, ela é estreita, e são poucos os que entram por ela. E a porta que leva à perdição, ela é larga, e são muitos os que entram por ela. Nunca se esqueça disso. Então, esse negócio de maioria, o céu não é uma democracia. O céu é uma teocracia. Quem manda é o rei. Esse negócio de maioria, isso é para o reino dos homens.
Ah, porque a maioria da empresa fez isso, a maioria do condomínio, a maioria. Você tem que se livrar desse sentimento de querer fazer parte da maioria, porque senão você vai pecar, você vai abandonar a Jesus, você vai largar a palavra. Eu fico preocupado quando eu vejo os crentes querendo fazer parte da maioria do irmão. Nós não somos a maioria. São poucos. São poucos. E você está querendo aí simplificar. Não, é porque está todo. Se prepare para ser criticado, único. Se prepare para ser escanteado. Se prepare para ser ignorado. Se prepare para ser bloqueado em WhatsApp. Se prepare, porque Jesus disse: ai de vós, quando o mundo de vós disserem bem sobre vocês, quando o mundo começarem a te elogiar, é porque a vossa perdição já é certa, já está próxima. Então, se você está atrás de curtida e você começa a amenizar seus discursos para poder ter muita curtida, porque isso, porque aquilo, irmãos, não é desse jeito que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar com a nossa vida. Nós vamos ganhar quando eles olharem para dentro de nós, quando eles olharem para a nossa vida e ver um diferencial. E esse diferencial é a presença de Deus. É a presença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu pus uma porta aberta. Eu me agarrei a essa palavra. Eu sempre me agarro. Quando eu percebo que Deus abriu algo, uma porta para mim, irmãos, eu não estou nem aí. Eu vou. Eu me jogo. Eu me lanço, porque eu aprendi a não depender de mim. Eu aprendi a desconfiar de mim. Pensa numa pessoa que desconfia de mim. Eu não levo muita fé em mim, não. Rapaz, você não é lá esse cara todo, não. Eu não vou confiar em você, não. Você pode dar uma rateada aí e me deixar na mão. Quem está entendendo aqui? Eu aprendi a confiar em Deus. Porque quando eu confio em Deus, eu digo assim: olha, Senhor, se eu dar uma falhada aí, o Senhor dá uma segurada aí, viu? O Senhor sabe como é que a gente é aqui, né? Às vezes a gente dá umas. Quem está entendendo aqui? A gente tem que reconhecer que se você é Filadélfia, você tem pouca força. Mas a porta está aberta. É isso que importa. E é Ele que vai te fortalecer.